Então, experiências da missão. Eu tenho muitas, mas eu acho que uma das experiências foi tão forte que nunca vou esquecer esse momento. Eu acho que eu estava com 3 meses na missão, no Brasil. E eu cheguei no minha segunda área. Eu estava trabalhando lá por 2 semanas. E depois a minha companheira, ela ficou doente. Então ela precisava ser transferida para outra área. Então chegou minha próxima companheira. E ela só tinha 2 semanas na missão. Ela foi novinha. E eu comecei a ficar estressado. Porque eu também tinha 3 meses na missão. E ela só tinha 2 semanas. E eu estava só na área por 2 semanas. Então eu não conhecia muita coisa. E eu lembro, na minha área, eu estava em Angra dos Reis. E em algumas dos bairros que eu estava servindo, estava tendo algumas brigas entre os bandidos. E teve algumas áreas que não eram seguros, que foi perigoso para nós entrar. Eu lembro os membros que moravam naquela área falando para nós que nós precisava evitar aquelas áreas. Mas eu só teve 2 semanas naquela área, então eu não conhecia muito bem. Então eu lembro só ajoelhando ao lado de minha cama e eu orei, pedindo ao Pai Celestial para nos proteger, porque não falava muito bem português naquela época. E a minha companheira, ela era novinha. Eu também quase fui nova na missão. Então eu orava com tudo que eu teve, que o Senhor ia nos proteger. E que nós não ia entrar aquelas áreas perigosas, que o Senhor não ia deixar a gente entrar naquelas áreas. Então eu lembro que um dia nós estava voltando para casa e teve um homem que estava andando na rua também. E ele nos chamou de sister. Então no Brasil, sister é uma palavra americana. Então, se alguém nos conhece pelo nome de sister, nós sabemos que eles, de alguma forma, conhecem algo da igreja. Então, nós parávamos para falar com esse homem. E acontece que ele é cunhado de um de nossas conversas. Então, começamos a falar com ele um pouquinho. Ele começou a falar conosco como ele era doente e que ele não sentia bem, e que o estômago dele estava doendo muito e que ele não conseguia andar muito. Então ele pediu para a gente ajudar ele a andar para casa. E eu não sentia muito bem sobre isso. E a minha companheira, ela foi bem caridosa, então ela falava, sim, nós precisamos ajudar ele. E eu falava, não, sister, precisamos voltar para casa. E então, naquele momento, porque teve ninguém mais na rua para ajudar esse homem. Então ela começou a ajudar ele. E eu comecei a seguir ela, porque eu precisava estar com ela, foi minha companheira. Mas eu não conseguia andar. Eu ficava parado no mesmo lugar onde eu parei e literalmente eu não podia mover meus pés do chão. E eu chamei a minha companheira e eu falei, nossa, sister, olha, nós precisamos voltar para casa agora, porque não podemos ficar aqui. E nesse momento eu fiquei, e agora o que nós vamos fazer com esse homem? E aquele momento que eu pensei disso, teve dois membros de nossa ala
que passava. E então eu chamei eles. E eles ajudaram esse homem a voltar para casa. E depois eu só lembro pensando como eu fui tão grato pela oração que eu fiz, pedindo ao Senhor para nos proteger e para não deixar a gente ir nos lugares que eram perigosos. E foi assim que eu também recebi um testemunho poderoso de oração. Eu sei que Deus sempre vai responder para as nossas orações, sempre. E eu sei que Ele tem nada mais importante do que nos abençoando. Ele sempre vai dar tudo que Ele tem para nós. Eu sei disso. E como eu sou grato para saber dessas coisas. E eu, mesmo que foi um pouco... eu fiquei com medo naquele momento. Eu sou grato por aquela experiência. Porque me ajudou a saber que Deus está cuidando de mim. E que Ele está preocupado comigo. E que Ele sempre vai responder. Quando eu peço para ajuda, quando eu peço para segurança, que Ele vai me dar. E eu tenho confiança no meu Senhor. E sou grato por o Evangelho e tudo.